Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Vocês estão ligados a esse magnetismo terrestre de diferentes modos, por diferentes centros de energia e por diferentes pontos de contato. Então, obviamente, o ser humano descobre esta conexão com a natureza, esta conexão com o Sol. A maior parte dos seres humanos se crê separada desta influência e, no entanto, ela é bem real. Questão: você tem preconizações a dar, uma vez que queremos montar um grupo de meditação. O que é mais conveniente, nesse contexto? A meditação, em grupo, corresponde à união e à convergência da intenção e da atenção emitida pelos seres humanos, em um mesmo objetivo. É importante compreender, e aceitar, que o que deve guiar esse grupo não é tanto a utilização de uma técnica ao invés de outra, mas mais a intenção e a atenção do coração. Hoje, pode ser importante unir, em um grupo, as suas energias e as suas consciências, a fim de trabalhar no sentido da ascensão, no sentido da translação. Hoje, muitos seres humanos são levados a se agrupar, e não unicamente para meditar, às vezes também para viver e compartilhar. A palavra mestre é a noção de compartilhar, a palavra mestre é a noção do abandono e da confiança, de um ao outro e do outro a um. Não há técnicas a respeitar, mas simplesmente estar à escuta, no acolhimento, no abandono, na simplicidade. A partir do momento em que vocês respeitarem esses princípios de base, será possível para vocês trabalharem na unidade e para a unidade. Hoje, efetivamente, muitos seres humanos sentem esse impulso de ir para a unificação, a unidade, o agrupamento, em pequenos grupos. Ainda não chegou a hora de ir para grandes grupos, mas isso se precisa. Muitas almas sentem nelas esse impulso. Então, vão para a simplicidade, ela é fonte da sua unidade individual e coletiva. Como sabem, nas dimensões unificadas, não há separação da consciência. As consciências são unificadas. Elas são transparentes. É o que vocês irão descobrir em breve, e o que vocês desejarem trabalhar irá contribuir para aproximá-los desta transparência e desta unidade. Questão: é certo trabalhar para pessoas doentes ou para as almas defuntas? Todo trabalho, toda meditação que os unifique, que os pacifique, e que respeite a sua integridade, a sua atenção, a sua bondade, trabalha no sentido da liberação. Mas por que não trabalhar por um sentido maior? Ultrapassar os esquemas habituais, vindos da noção de doença ou de morte, mas trabalhar no sentido da unidade, dentro mesmo dos seus agrupamentos. Ir para a unidade, juntos, o que é mais belo. Isso ultrapassa as contingências ligadas a certas ações, para as doenças, para as mortes ou para outra coisa. Aí, vocês unificam no sentido de uma unidade. Vocês unificam no sentido de algo muito maior do que limitar-se, assim, a uma ação. Mas por que não? Questão: é útil trabalhar sobre a ativação dos meios, os monumentos megalíticos. Bem amado, nada é inútil. Tudo é útil, quando contribuem para a luz e para o aumento da vibração. Entretanto, vocês devem compreender, e integrar, que vocês são a luz, e sendo a luz, compete-lhes despertá-la em vocês, antes de querer despertá-la no exterior de vocês. Vocês devem então trabalhar na sua abertura de coração, na sua abertura de consciência, e na descoberta e na revelação do que vocês são. Isto é o mais importante. Não projete no exterior muitas coisas. Contentem-se em se abrir, em acolher, em se abandonar à luz e, naquele momento, vocês irão trabalhar realmente no sentido da unidade e da unificação. Questão: a Jerusalém Celeste devia ser visível no céu. O que é ela? A embarcação de luz, denominada Jerusalém, é visível no seu céu e não fisicamente. É visível aos olhos de determinado continente que não é o seu, como o que foi anunciado pelo próprio arcanjo Miguel. Entretanto, as embarcações de luz se manifestam para todos na superfície do seu céu, e não sobre a sua terra. Eles aparecem em múltiplos lugares. Estejam certos de que isso lhe será escondido pela sua mídia, pelos seus meios de comunicação modernos. Entretanto, elas estão realmente aí. Alguns as verem, em grande número, nas capitais mundiais, mas, obviamente, vocês jamais serão informados disso.
vocês jamais estarão a par, como dizem, do que acontece em outros lugares da sua humanidade, porque isso não deve ser sabido. Porque isso deve ser abafado. O mesmo quanto ao que acontece nesse momento, a própria visão dos arcanjos nos sóis, no seu sol, a visão das embarcações de luz mesmo na atmosfera em torno do sol, lhes é escondida. E, no entanto, esta é a verdade e isto é visto pelos olhos eletrônicos dos telescópios humanos e, entretanto, isto lhes é escondido. Muitas coisas lhes são escondidas, mas muitas coisas lhes são reveladas. Penetrando na visão interior, vocês irão perceber outras realidades, outras verdades. A melhor maneira de perceber é não adotar uma visão tipicamente linear, emitida dos seus olhos, mas bem mais emitida da sua visão interior. Entretanto, isto é verdade, mesmo se não estiver no seu céu, nesse país, ou na região em que vocês habitam. Elevem seus olhos ao céu e vocês verão, sob uma forma ou outra, mesmo se, no momento, na Europa, em todo caso nesse país, elas não estão visíveis. Elas aparecem todos os dias na Inglaterra, na Irlanda, e na Europa do Leste, mas isso lhe será escondido pelos seus dirigentes, porque a face do mundo seria mudada. Questão: o que são os fenômenos coloridos, que aparecem no céu? Os fenômenos luminosos foram anunciados por muitas entidades e não unicamente pelos arcanjos. Aquele que tiver 2 olhos para ver, e que elevar os seus olhos ao céu, verá luzes. Não são as embarcações. São manifestações vibratórias ligadas às energias que se modificam no que vocês chamam de magnetosfera e, sobretudo, da ionosfera. Ou seja, a camada ionizada que os isola do cosmos e que se transforma, de maneira radical nesse momento, que tentam lhes esconder a todo custo, por difusões e propagações diversas, por manipulações do seu clima, que são desejadas por algumas pessoas. Entretanto, a luz não poderá ser escondida por muito mais tempo. Inúmeros seres humanos observam, onde quer que eles estejam localizados na superfície desse mundo, fenômenos luminosos não habituais tomando às vezes as formas de suas nuvens, no seu céu. Isto é verdade. Isto está ligado à ação da luz, à ação da radiação central da galáxia que vocês percebem, e irão perceber cada vez mais. O Sol vê a sua estrutura e a sua irradiação se modificar. Quem de vocês olhou o Sol e percebeu? Aqueles que quiserem ver, verão. Obviamente, se vocês não olharem, não poderão ver. Isto é verdade e isto existe já desde algum tempo, bem antes do início do que foi chamado de casamentos celestes, obviamente, pela reunião do conclave arcangélico. Isto já está visível no seu céu porque corresponde, além da nossa intervenção, à influência de novas radiações penetrando em meio à sua densidade, em meio à sua ionosfera. Questão: recuperar o poder sobre si supõe não mais colocar dinheiro no banco, parar os seguros, etc. Há aí um problema que não é um problema. O que você chama de soberania e de poder sobre si mesmo? O que você chama de recuperar o seu poder? Isto significa, obviamente, não mais dar o seu poder a alguém. No que se refere ao seu dinheiro, ao seu futuro, o que vocês são, entretanto, isto não pode se realizar em um instante, exceto para alguns seres suficientemente tolos ou suficientemente despertos, isso depende. Entretanto, é o que está a caminho. Vocês vão reencontrar a sua soberania, a partir do momento em que os véus da ilusão, em particular aqueles que são mantidos pelo dinheiro, esta energia específica que foi criada sobre esta terra, a partir do momento em que o que vocês chamam de dinheiro, de economia e de finança, não existir simplesmente mais, vocês irão tomar realmente consciência do que vocês são, de maneira autêntica. Vocês não têm com o que se assustar, vocês não têm que ter medo disso, mas, bem ao contrário, vocês irão descobrir que no momento em que isso acontecer, vocês irão se tornar enfim seres livres e autônomos. Vocês não têm, entretanto, que se adiantar, se isso lhes trouxer problema, no que está chegando. Alguns seres o fizeram e se encontram liberados. Outros o fizeram e estão ainda mais escravizados e aprisionados. Cada caso é diferente. Entretanto, coletivamente, isto está vindo para vocês. Vocês não têm que se assustar, vocês não têm que temer, mas, bem ao contrário, que esperar. Questão:
O aquecimento planetário está ligado não unicamente à atividade do homem, mas igualmente às modificações do sistema solar, como o posicionamento dos planetas. Independentemente de ondas nocivas emitidas pelo pensamento, pelo poder de uns sobre os outros, isto não tem absolutamente qualquer relação com a atividade humana. Vocês estão na aurora de grandes transformações inscritas no calendário cósmico que se referem, não somente ao seu planeta, ao conjunto de planetas desse sistema solar, ao conjunto do Sol e da sua estrela companheira. O conjunto de muitos sistemas solares, desta galáxia, se transforma. O homem não está aí estritamente para nada. O homem poluiu, pela sua mente e pelo seu medo, por moléculas introduzidas e não pela atividade. Não há aquecimento climático, há uma convulsão climática. Há uma transformação do seu clima, como ocorreu regularmente e já foi produzido, mesmo quando o homem não existia neste planeta. Não há, portanto, que ter qualquer culpa. Há apenas que elevar as suas vibrações além desta culpabilidade. Vocês não são estritamente nada nas modificações climáticas em curso nesse sistema solar. A quantidade de irradiação ionizante que penetra por intermédio do Sol central da galáxia, penetrando nesta ionosfera, penetrando em outros planetas do seu sistema solar, não tem qualquer ligação possível ou imaginável com a atividade humana. Isso serviu apenas para enganá-los, uma vez mais, quanto à evolução deste planeta e à evolução desse sistema solar. Questão. Você disse ter ficado entristecido por tão poucas pessoas terem seus estados de ser. Você é então tocado pela tristeza? Um arcanjo pode sentir, não emoções, mas gamas de vibrações, indo para um engrandecimento maior, ou para um princípio de contração, mas, em nenhum caso, para o que vocês chamam de emoção ou de densidade. O entristecimento, as sensações percebidas pelo conclave arcangélico e, sobretudo, devo dizer, pelos que vocês chamam de 24 anciões, apenas foi ligado, de fato, a uma incompreensão, a um não desvendamento de certo número de fatos ocorridos na sua densidade. Na realidade, nós podemos captar diretamente suas emoções, nós podemos ler diretamente seus diários, individuais e coletivos. Mas não precisam acreditar que nós acessamos uma conta no banco, por exemplo. Não precisa crer que somos oniscientes. Mesmo a própria fonte não acessa as suas contas no banco. Há, portanto, entristecimento. Essa palavra não existe, mas eu a invento. Ela corresponde a um sentimento, que não é uma emoção, antes que compreendêssemos a origem desse problema. Hoje, graças a alguns seres, compreendemos os meandros que limitaram esta expansão. Mas, entretanto, isto não retira em nada o que já observamos, desde a metade dos seus casamentos celestes, que era o despertar do planeta. Simplesmente, uma etapa se mostrou bloqueada. Entretanto, esta etapa está hoje em vias de resolução e ela o estará concretamente, na sua densidade, na véspera da festa dos arcanjos. Questão. Ao que corresponde o fato de visualizar a Mãe Divina sob uma chuva de estrelas? O que vocês chamam de Mãe Divina, ou de Divina Maria, ou não importa o nome da entidade que tomou esta energia e esta consciência, nesta densidade, e, de fato, a Criadora, geneticamente, do que vocês são. Ela é a Mãe Criadora. Ela é a Mãe de todos vocês. Como tal, ela é doação e graça de si mesma, graça para vocês e para com vocês. Ela é, portanto, chuva de estrelas e chuva de luz. Ela lhes estende a mão. Ela vem acolhê-los, se vocês decidirem acolhê-la, vocês também. E, então, uma graça recíproca da sua relação com ela. Acolhimento e abandono, acolhimento e efusão. Isto pode se manifestar assim, para você, desta maneira, como de diferentes outras maneiras para outros seres. Entretanto, isto participa da mesma verdade e da mesma unidade, entre vocês e aquela que lhes permitiu densificar, evitando cair, definitivamente, nesta densidade e que vocês se lembram, pela filiação, e que vocês se lembram, pela centelha divina em vocês, de que vocês estão conectados, apesar de tudo, com o que vocês são, ou seja, com a eternidade. A chuva de estrelas corresponde realmente a isso. A Divina Maria, ou o nome que vocês quiserem lhe dar, corresponde a esta bênção permanente que está chegando para vocês, agora, a grandes passos. Questão.
ao que corresponde o fato de não mais ter vontade de se alimentar. Bem-amada, progressivamente e à medida que você subir em vibração e em energia, progressivamente e à medida, a sua densidade se atenua. Você se torna leve. O alimento é material, mesmo podendo ser leve. Ele contribui, entretanto, para a percepção e para a densidade da sua própria forma. Além da evolução, hoje, efetivamente, inúmeros seres humanos descobrem que não precisam mais, literalmente, comer alimentos mortos. Eles se orientam cada vez mais para uma nutrição de natureza etérea e, entretanto, nisso, alguns seres provam ainda certo peso ao comer esses alimentos etéreos, aqueles vindos de frutas e legumes, aqueles vindos, assim como eu já disse, há alguns meses, no nível de uma nutrição etérea existente além de certo limite do seu solo. Assim como eu já disse, a nutrição líquida é muito mais fácil de digerir. A absorção de líquido é ainda importante porque ela permite transformar o seu corpo e o seu veículo em algo mais leve, mais etéreo e muito mais vibrante. Então, obviamente, quando vocês comem, vocês se dão conta de que vibram menos e a sua sede de luz, e a sua sede de verdade, lhes pede, em sua alma e consciência, para ingerir menos alimento. Então, siga o que solicita o seu corpo, siga o que solicita a sua consciência. Isso não levará a qualquer anomalia de funcionamento desse corpo biológico, e, ainda menos, da sua consciência. Questão: quando vivemos fenômenos de autocura ligados a um cristal, seria um sinal de que devemos trabalhar com o cristal, para si ou os outros. Muitos seres humanos, hoje, descobrem faculdades incríveis de cura, por si mesmo. Esta cura está, antes de tudo, ligada à elevação vibratória, ela está, antes de tudo, ligada ao estado de ser e à descoberta da unidade. Para alguns, ela é também a descoberta da multidimensionalidade. De fato, em meio aos mundos etéreos, não submetidos à divisão e à separação, ali onde vocês não vivem atualmente, a doença não existe. A doença é específica desta dimensão e ela é o resultado do combate entre o bem e o mal, em vocês e ao seu redor. Em outros lugares, não há doença. Vocês não estão ainda nesses lugares, mas vocês se dirigem para lá a passos largos. Alguns de vocês vão descobrir através da natureza, através dos minerais, através de certas vibrações particulares da natureza, forças de cura insuspeitáveis. Isto não é necessariamente um sinal de que devamos utilizá-los para os outros porque isto é próprio de você. Entretanto, se a sua alma o conduzir a querer utilizar os cristais, então, faça-o. Alguns seres descobrem a força curativa das árvores, alguns seres descobrem a força curativa das estrelas, alguns seres descobrem a força curativa do seu ser interior. Nesse momento, a humanidade cura. Obviamente, o sofrimento, no sentido que vocês o entendem, se espalha ainda sob os seus olhos, mas, entretanto, o que vocês curam, em vocês, irá curar o outro ainda mais, certamente. Então, a autocura é efetivamente um processo que ocorre cada vez mais nas almas. Ela faz parte da confiança, ela faz parte do abandono à luz, ela faz parte, esta autocura, do que é chamado de caminho para a unidade e a unificação. Questão: o que significa a impressão de viver uma defasagem temporal que me ajudou, depois de haver pedido a ajuda de Miguel? Bem-amada, não posso me expressar sobre esta experiência que você viveu. Farei então uma resposta geral. Assim como disse Miguel, assim como eu mesmo disse várias vezes, vocês têm a possibilidade de nos pedir qualquer coisa e nós iremos nos apressar em responder. A oração não é mais uma ladainha, o pedido torna-se relação, assim como já exprimi inúmeras vezes. Assim, pedir a Miguel tal ou tal coisa, mesmo para o que vocês chamariam de atos triviais de suas vidas, nós iremos responder, a partir do momento em que este pedido for feito com o coração, assim como Miguel lhes pediu expressamente durante sua última intervenção. Ele lhes pediu para que lhe peçam ajuda. De fato, nosso único modo de intervir é através do pedido de vocês. Nós não podemos violar o seu livre-arbítrio. Se vocês desviarem o seu olhar de nós, nós não podemos intervir.
Se vocês nos pedir para que intervenhamos, nós intervimos, mas de maneira muito mais visível e de maneira muito direta e evidente, porque sua presença é evidência, porque nós estamos mais próximos do que nunca de vocês, a título individual e a título coletivo. Então, sim, obviamente, continuem a nos pedir mesmo o que vocês chamam de coisas triviais, mas façam-no com o coração, façam-no na unidade, e façam-no para se aproximarem da sua dimensão e nós iremos responder sempre presente. Entretanto, no que se refere à sua questão exata, há efetivamente modificações temporais que se produzem, vários de vocês já notaram em suas atividades comuns, como espécies de dilatação e de contração do tempo, ocorrendo conforme determinadas ocupações. Observem como o tempo passa rápido, hoje, quando vocês fazem coisas que amam. Observem como ele se eterniza quando vocês fazem coisas que não amam. Assim, o próprio tempo os conduz a se aproximarem da sua unidade, da sua unificação. Vocês devem entrar, cada vez mais, em relação conosco. Entrar em relação conosco é também entrar em relação com vocês e, por isso, transcendência do tempo e superação do tempo. Questão: quando sabemos que vamos para outra coisa, mas não sabemos ainda para o que, qual é a melhor atitude a ter, devemos esperar? Como gerenciar isso? Bem-amado, para além mesmo da noção de trabalho, os seres humanos descobrem hoje que eles não foram feitos para fazer o que faziam, ainda ontem, com felicidade. Isto faz parte da sua revelação, isto faz parte da sua transformação. Então, a questão é importante. Vocês devem anteceder ou antecipar o que percebem, em verdade, na sua consciência, ou devem esperar? Ainda uma vez, aí está uma questão pessoal. Algumas almas são mais corajosas do que outras, elas estão prontas para tudo deixar a fim de viver sua verdade e sua liberdade. Outras têm necessidade de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de maturidade, a fim de chegar a esta liberdade. Entretanto, vocês estão a caminho para esta liberação. Libertação de condicionamentos, libertação de regras, descoberta da liberdade. Isto faz parte, também, do seu caminho para o estado de ser. Isto faz parte, também, da revelação da sua dimensão de luz. Um ser de luz trabalha. Um corpo de matéria, sim. Um ser de luz tem marido e esposa. Nesta dimensão, sim, mas, em outras, isto é verdade. Os limites fixados nesta dimensão foram uma pressão enorme na humanidade. Eles lhes permitiram enriquecer a sua luz. A conclusão da experiência, a partir do momento em que descobrirem o que vocês são, em verdade, irá fazê-los compreender que o que vocês viveram como episódio por vezes doloroso, permitiu-lhes tornarem-se seres de luz ainda maiores que o que eram antes. Mas, entretanto, existe um limiar. Esse limiar vocês estão cruzando, cada um na sua velocidade, cada um a seu ritmo, mas, entretanto, o impulso está aí. Então, cabe-lhes decidir, em sua alma e em consciência. Vocês devem anteceder a mudança que percebem. Vocês devem acompanhá-la. Ou vocês devem resistir. Tendo bem consciência de que o amor é abandono, de que a vibração da luz e a inteligência da luz, em vocês, vão ao sentido da linha de menor resistência, ou seja, no que é evidência e no que é fácil. Se as coisas se tornarem complicadas, então, elas não vão ao sentido da luz. Vocês devem bem compreender e aceitar e integrar, no que vocês vivem, o que quer que seja que estejam vivendo, que, assim que as coisas aparecerem como simples e se desenvolverem segundo a evidência e segundo as leis da simplicidade, da fluidez, da unidade e da sincronia, então, nesse caso, vocês vão ao sentido da verdade. Vocês devem seguir, portanto, realmente e em verdade, as linhas de menor resistência. Não há preço a pagar suficientemente elevado ou fraco, em relação à sua liberdade. Vocês estão a caminho disto. Cada um o exprime diferentemente, cada um o vive à sua maneira e a sua maneira é certa, para si, a partir do momento em que ela o fizer descobrir a autenticidade, a integridade, a verdade e a unificação e a concordância com seu próprio coração. Questão: como acontece o contato com o corpo de estado de ser? Conscientemente ou não? Bem-amado, aí tampouco há regra, cada caminho é diferente. Entretanto, a transferência da consciência para o estado de ser se faz com toda a consciência.
Em alguns casos, isso pode se manifestar como uma obliteração da consciência no momento da transferência. Isto pode então persistir na consciência comum como lembrança de um momento de paz, como vagas reminiscências de um sonho que não é um sonho. Entretanto, a penetração neste estado de ser deve ocorrer com total consciência e com total lucidez. Vocês estão no aprendizado, mas é preciso esperar um pouco mais de tempo, para a maior parte de vocês. Na realidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel, precisamos remover uma série de barreiras que nós não conhecemos, que estão em curso de resolução. Entretanto, vocês devem aprender a elevar a sua vibração. A elevação da vibração desse corpo biológico irá lhes permitir acessar o estado de ser sem qualquer interrupção ou descontinuidade da consciência. Esse movimento é natural, ele participa dos seus casamentos e ele participa da revelação total do que vocês são. Entretanto, é preciso que sejam pacientes, não durante anos, mas durante algumas semanas, ou durante alguns meses, porque vocês devem viver isto cada um a seu ritmo. Alguns viajam todos os dias nesse corpo de estado de ser, eles vivem os casamentos místicos mais profundos, de acordo com a sua dimensão. Outros começam apenas a perceber esse corpo de estado de ser, sob forma de visões fugazes, sob forma de luz, sob forma de chuva de estrelas, sob forma de odor, até mesmo, às vezes. Cada um vivendo esta relação à maneira que lhe é própria. Não há que julgar, não há que ficar impaciente, há que aceitar a velocidade que lhe é própria e que é a sua. Questão: por que sentimos às vezes energias muito quentes ou bem geladas? As energias são múltiplas, as energias são classificáveis de diferentes modos. As energias de transformação, aquelas sobre as quais eu irei me expressar esta noite, estão ligadas, assim como eu já disse, à vibração proveniente das profundezas, do fundo do seu cosmos, do fundo das galáxias, do seu Sol central, do seu Sol também. Isto se manifesta às vezes pela alternância de calor e frio. Por vezes isso pode ser um fogo devorador, uma vibração que os percorre e que os embebe deste amor vindo de outros lugares. Entretanto, a reação pode ser um frio. Isto não quer dizer que a energia é fria, isto quer dizer que a reação do seu corpo a esta energia específica, a esta consciência particular, necessita de um tempo de adaptação, a adaptação podendo se fazer pelo frio ou pelo calor. Isso é para diferenciar, obviamente, de uma energia de tipo frio, correspondente a mundos de natureza astral que não tem mais curso hoje, no nível da sua Terra. Entretanto, convém compreender e aceitar. Assim como disse o Arcanjo Miguel, isto pode se perceber em diferentes lugares do seu corpo, em diferentes locais, em diferentes chakras, também. Entretanto, a vibração se torna diferente, assim como vocês a percebem e a sentem. Inúmeros seres humanos sentem essa mudança vibratória pela própria aceleração da vibração, pela própria qualidade da vibração e pela natureza térmica desta vibração, sabendo que a partir do momento em que vocês penetrarem no estado de ser, vocês irão viver o que os místicos chamaram de fogo do amor. Assim como lhes disse o mestre Ivanov, o fogo do amor é um fogo que os invade, que os expande e que os alivia, entretanto, é um fogo ardente que não queima. Questão: muitos seres nesse momento sentem uma sensação de leveza, uma relação com a gravidade que muda. Bem-amado, a translação dimensional que vocês foram chamados a viver, como poderia ocorrer se vocês não se tornassem leves? Você pensa poder, com sua densidade e seu peso, ascender à eternidade. Não, isso é impossível. Sua estrutura molecular, sua vibração nas suas células, mudam. Portanto, vocês descobrem a leveza. Vocês vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais transparentes, cada vez mais luminosos. Esta não é uma visão da mente, isto é a verdade. Entretanto, aí também, ainda uma vez, cada um a seu ritmo. Vocês podem passar por períodos de maior densidade, no momento em que o fluxo energético mudar, o fluxo de consciência muda e vocês podem passar de um extremo a outro. Assim vocês podem viver momentos em que se tornam mais leves e outros momentos em que certas partes do seu corpo podem se tornar mais pesadas. Não é preciso se preocupar. Isto participa da transformação em curso.
Entretanto, é preciso entender que acessar uma dimensão onde o carbono não mais existe, onde ele será substituído pelo silício, acompanha-se de uma vibração muito maior e muito mais leve, portanto, de uma densidade profundamente diferente daquela que vocês conheceram, até agora, em meio a esta densidade. Questão: essas transformações podem se acompanhar de fenômenos de fadiga. Sim, bem-amado, a partir do momento em que o magnetismo da Terra estiver mudando. Vocês estão ligados a esse magnetismo terrestre de diferentes modos, por diferentes centros de energia e por diferentes pontos de contato. Então, obviamente, o ser humano descobre esta conexão com a natureza, esta conexão com o Sol. A maior parte dos seres humanos se crê separada desta influência e, no entanto, ela é bem real. Assim, progressivamente e à medida das suas transformações, vocês podem passar por estados de exaltação e de leveza, por estados de plenitude da energia onde vocês podem cumprir os ciclos inteiros sem conseguir dormir e possuindo a mesma energia, enquanto que em outros momentos vocês vão descobrir que dispõem de uma energia extremamente limitada. Isto faz parte da transformação, isto faz parte da verdade do que vocês têm que viver. Cada um a vive, aí também, ao seu modo. Entretanto, progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do fogo do amor, progressivamente, vocês irão se tornar invulneráveis e tendo acesso a uma energia inesgotável. Esta, quando se manifesta de modo intermitente, no momento em que desaparece, ela os leva ao peso e à perda dessa energia. Entretanto, não é preciso se inquietar nem se pôr em pânico porque isso é normal e corresponde a um processo de ajuste que se faz progressivamente, dia a dia, e a cada instante. Cada ser humano tem uma densidade diferente, uma história diferente e uma vibração diferente. Assim, cada ser humano vai viver, à sua maneira, ainda uma vez, aí também, os reajustes energéticos e de consciência ligados às vibrações novas de sua própria consciência. Questão: as pessoas que não tiverem acesso ao seu site, ou a outros sites do mesmo tipo, estariam seguras de passar na quinta dimensão? Bem-amado, o que você denomina internet não é absolutamente a garantia da sua ascensão, nem o que dizemos, nós mesmos, como arcanjos. É uma realidade independente dos seus meios de comunicação. Esta realidade, seres, homens e mulheres, vivem lá nas profundezas mais remotas da humanidade e vivem-na certamente muito mais facilmente do que vocês com os seus meios modernos de comunicação. A festa de 15 de agosto foi festejada, este ano, por inúmeras tribos primitivas que sabem o que acontece no nível do combate ganho pela luz, quando desse combate entre a sombra e luz nos planos intermediários. Então, eles não têm internet, no entanto eles foram informados. Existem outros canais, muito mais finos ainda do que aqueles que os colocam em relação, vocês mesmos, com essas mensagens. Compreendam bem que o importante não é a mensagem, nem o mensageiro, mas o que implica como transformação e isto é independente da internet, obviamente. Inúmeros seres humanos, em lugares remotos, mesmo nos países mais remotos, perceberam a nossa reunião arcangélica. Isto foi anunciado, aliás, pelas reuniões dos círculos dos anciões. Isto foi anunciado por múltiplos povos e mesmo aqueles que vocês chamam de animais têm conhecimento, eles o vivem já desde muito tempo e eles mesmos sentiram o que acontece. Isto é verdade, isto é unidade. Não há aí, tampouco, distinção desse sistema de informação. Entretanto, compreendam bem, há muito tempo, aquele a quem vocês chamam de Mestre Ivanov previu o que iria acontecer por esse meio de comunicação moderna que iria revolucionar o conjunto da humanidade. Aí está porque, hoje, esta ferramenta está ameaçada, realmente, mas, entretanto, a missão foi cumprida, ao redor da Terra, por esse meio ou por outros meios. Questão: poderia nos falar das 5 sílabas sagradas de Metatron? Bem-amado, eu vou desenvolver algo que já foi expresso pelo próprio arcanjo Metatron. Compreenda bem que essas sílabas são o que se chama de silabário, ou seja, que há, nesse nível aí, um som particular que não está ligado a uma nota de música, mas que está ligado a uma pronunciação. O som emitido é frequência, mas esse som emitido permite também colocar a língua de certa maneira.
Vocês estão aqui em relação com o que é chamado de língua matricial. Em nossas dimensões, não nos expressamos por palavras, expressamos por vibrações. Essas vibrações podem tomar a forma de palavras, essas palavras por vezes os remetem aos arquétipos, assim são essas 5 sílabas sagradas. Vocês podem repeti-las como quiserem, do modo que vocês as visualizam. Essas vibrações são reconhecidas pelo seu coração e pelo seu cérebro. Assim, o mais auditivo de vocês, repetindo essas sílabas sagradas, esse silabário sagrado, esta linguagem matricial ativa diretamente os pontos de frequência da cabeça, do coração. Esta é a verdade, mesmo se vocês não o perceberem como vibração. O verbo, assim como foi nomeado no início de alguns evangelhos, assim como foi nomeado nos primeiros versículos do Gênesis, assim como foi nomeado em todas as histórias e em todos os mitos fundadores da humanidade, tem a mesma origem. O espírito e o sopro correspondem a esta língua matricial. Assim, o Od, por exemplo, corresponde ao On transformado, mas a língua matricial é o Od. Quer vocês pronunciem Ad, Id, Od, vocês colocam a língua da mesma maneira. A língua se coloca para o alto, ela eleva, portanto, a vibração. Então, com a língua invertida, o do, omo, a língua é colocada para baixo e provoca a densidade e a densificação da vibração. Há, portanto, aí, uma modificação vibratória induzida em suas estruturas, no seu cérebro, no seu coração e nas suas células. Esta é a verdade. Vocês poderiam até gravar através de meios simples e ver a eficácia em um eletroencefalograma, em um eletrocardiograma, dessas sílabas sagradas. Vocês teriam assim a incontestável manifestação na matéria e o incontestável efeito em seus próprios ritmos. Assim, vocês podem pronunciar essas sílabas cantando, cantarolando, simplesmente, uma por uma, ou o conjunto delas ao mesmo tempo. Entretanto, muitos de vocês percebem a eficácia, ela está nesse nível. Aos 3 Dimensões, 25 de setembro de 2009. Transcrição: Andréa Cortiano e Zuma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.